Seja bem-vindo ao Direitologia. Hoje nós trataremos a respeito do artigo 296 do Código Penal. E sem mais enrolação, vamos para a apresentação. Dando continuidade aos nossos estudos, nós estamos aqui no título 10 do Código Penal, dos crimes contra a fé pública, e estamos especificamente no capítulo 3, tratando da falsidade documental. Hoje trataremos do artigo 296, que traz a falsificação do selo ou sinal público. Primeiro ponto importante já agora, na cara do gol. Selo não é aquele selo postal. Não confunda uma coisa com a outra. Você vai entender o que é esse selo no decorrer da explicação, mas já saiba que não é aquele selo postal que antigamente você colocava nas cartas. Vamos lá, artigo 296 diz assim: falsificar, fabricando-os ou alterando-os, 1. Selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou de município, selo ou sinal atribuído por lei à entidade de direito público ou à autoridade ou sinal público de tabelião. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Primeiro ponto importante aqui, falsificar. Falsificar é você apresentar algo falso como verdadeiro. Verdadeiro. E como você faz isso? Ou você produz, você fabrica, você faz, ou você altera. Ou seja, você pega um verdadeiro e faz alguma alteração e torna aquilo que era verdadeiro algo falso. E o que você não pode falsificar nesse artigo? Selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, Estado ou município. É importante dizer que isso vai influenciar na competência. Então, se você falsifica um selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, você vai responder na Justiça Federal. Se você faz a falsificação de selo público destinado a autenticar atos oficiais de Estado ou município, você vai responder pela Justiça Estadual. E também você não pode falsificar o quê? Selo ou sinal atribuído por lei, e isso é importante, tem que ser atribuído por lei, à entidade de direito público, ou à autoridade, ou sinal público de tabelião. Nós falaremos de cada um desses pontos. Saiba que a pena é reclusão de 2 a 6 anos e multa. Vamos lá. Bem jurídico. O que é protegido por esse artigo? É a fé pública, especialmente, esse especialmente é muito importante, os sinais públicos de autenticidade. Lembrem-se aí que no último vídeo nós falamos a respeito do bem jurídico que era protegido pelos artigos 293, 294 e 295 e eles eram relacionados à tributação. Aqui é a autenticidade. O sujeito ativo, ou seja, quem pode praticar esse crime? Qualquer pessoa. Sujeito passivo, o Estado, primeiramente, e as pessoas, porventura, prejudicadas secundariamente. Vocês vão ver que nem sempre tem pessoas aqui prejudicadas. Então, o sujeito passivo, ou seja, a vítima, vamos dizer assim, é prioritariamente o Estado. Aí, caso haja alguém prejudicado também, essa pessoa será sujeito passivo de uma forma secundária. É um crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, não exige representação da vítima, não exige queixa-crime, nem nada disso. Foi cometido o crime, o Estado já vai poder se movimentar para punir o falsificador. E a competência, como nós já aventamos anteriormente, ela pode ser da Justiça Federal, dependendo da documentação, ou pode ser da Justiça Estadual, etc. Beleza? Vai depender do documento que foi falsificado e qual o objetivo também. Como eu já falei no início e eu gosto de refrisar, não é
selo postal. Não confunda com aqueles selos de carta. Não inclui o selo ou sinal estrangeiro, e isso é importante, mas sim os de autarquia ou entidade paraestatal, desde que atribuídos por lei. Foi aquilo lá que nós falamos anteriormente. Aqui você coloca o quê? Caixa Econômica Federal, você coloca aqui Banco do Brasil, etc. Sinal público de tabelião é a assinatura especial deste, ou seja, do tabelião, enfeitada, pensem no tal do enfeitada aqui, que constitui sua marca de tabelião e que não se confunde com a assinatura simples. Então não confunda uma coisa com a outra. Aqui você tem um exemplo, uma marca registrada de assinatura de um tabelião, e aí você tem esses selos, essas coisas. Isso que são selos, tá? Para você não confundir com aqueles selos de carta e tudo mais. Então aqui você tem esses selos, essas coisas bonitinhas, essas coisas coloridas e tudo mais. E aí você tem a assinatura do tabelião, que é a assinatura especial, não é aquela assinatura comum. Isso é importante dizer porque se o tabelião ele está no horário de folga e assina um papel qualquer, isso não vai ser o papel que é defendido ou protegido por esse artigo dessa lei aqui. Beleza? É importante deixar claro isso. Continuando, exige-se o dolo para você responder por esse crime, ou seja, não é possível a sua punição por culpa. Foi sem querer, eu falsifiquei sem querer. Não pode, tem que ter o dolo, tem que ter a vontade. A consumação do crime é no momento da falsificação, ou seja, é um crime formal. E o que significa isso? Que não exige o prejuízo da vítima ou de ninguém. É possível a tentativa, você pode estar ali no processo de fabricação do documento falso e foi pego na errada, ou você pode estar ali alterando, foi pego alterando o documento, apagando, passando uma borracha, fazendo alguma coisa, é pego nesse momento e aí você responde sim pela tentativa. A mesma explicação que eu dei no vídeo anterior sobre crime meio e crime fim serve para cá também. Ou seja, se eu pratico um crime meio com o objetivo de atingir um crime fim, eu só responderei pelo crime fim e não pelo crime meio. Lembrem do exemplo que eu dei do furto. Geralmente, quando a pessoa vai praticar um furto, ela pratica outros crimes no caminho. Por exemplo, invasão de domicílio, se ela entrou numa residência, algum dano que ela praticou, e aí o furto propriamente dito de algum material ali. Ela não responderá por esses crimes meios, porque o fim da pessoa era cometer o furto. Então ela só responderá pelo crime fim e não pelo crime meio. Aqui você aplica a mesma coisa. E aqui também nós temos a questão da consunção. Ou seja, se a pessoa fabrica o documento falso, o selo, aqui no caso, selo falso, ela fabrica, e depois ela usa, ela não responderá. E ficou um sino dos Estados Unidos. Não, mas tudo bem. Se ela usa, ela responderá apenas pela falsificação. Ela não responderá pelo uso do documento. Falsificação grosseira não configura o delito. A falsificação ela deve ser apta para enganar alguém. Se for alguma coisa que não tem potencial para enganar ninguém, lembrem-se, artigo 17, ou seja, crime impossível. Você vai fazer apenas a pessoa dar risada se você apresentar um documento, um selo falsificado que não tem a possibilidade de enganar ninguém. Aí a dúvida que aparece é o seguinte: beleza, selo ou sinal público não pode ser falsificado. Se eu falsificar, eu vou ser enquadrado nesse crime. Mas, e o carimbo? O carimbo que é utilizado lá para fazer as autenticações. Nós temos uma jurisprudência que diz: não tipifica o crime do artigo 296, inciso 2 do Código Penal, a falsificação de carimbo para reconhecimento de firmas em tabelionatos, pois não se trata de sinal público. O sinal público é aquele que nós mostramos no exemplo anteriormente. Então, o carimbo por si só não vai configurar esse crime aqui.
Falamos do caput, agora vamos para os parágrafos. O primeiro parágrafo diz que incorre nas mesmas penas, ou seja, é equiparado, quem faz uso do selo ou sinal falsificado, quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem ou em proveito próprio ou alheio, quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da administração pública. E o parágrafo 2º vai dizer que se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se de sexta parte. Ou seja, ele tem que se prevalecer do cargo. O cargo público que ele ocupa deve ser útil para que ele alcance o seu objetivo da falsificação dos documentos. Não basta ele apenas ser funcionário público, ele tem que se prevalecer do cargo. Agora vamos abordar cada um desses incisos aqui que é importante. Então, o primeiro, quem faz uso do selo ou sinal falsificado. Lembrem-se que nós falamos anteriormente a respeito do princípio da consunção. Então, pessoa que falsifica e usa, ela responderá apenas pelo caput. Só que eu vou lá e falsifico. E aí eu passo o documento para você que usa, eu vou responder pelo caput e você pelo inciso 1 do parágrafo 1º. É assim que funciona. Claro, se você usar também com dolo. Se você não tiver dolo, você não será punido. O inciso 2 ele é interessante, porque quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro, aqui não é falso, o sinal ele é verdadeiro. Quem faz uso dele em prejuízo, olha aqui, ó, o malandrão pegou o documento original, mas tenta dar o golpe. Usa ele em prejuízo de outra pessoa ou em proveito próprio ou alheio, ele vai responder por esse inciso 2 do parágrafo 1º desse artigo que nós estamos tratando. E por fim, o último inciso, inciso 3, quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da administração pública. Daremos o conceito de cada um desses aqui para facilitar o seu entendimento. Vamos lá, o parágrafo 1º, inciso 1, ele visa pegar aquele que faz uso, mas não é qualquer uso. Se eu usar um documento desse falso para, por exemplo, fazer um cálcio na cadeira da minha casa, não vou ser punido por isso aqui, claro. Então o uso ele deve ser objetivando se dá bem. Vamos generalizar dessa maneira. O inciso 2 do parágrafo 1º, o foco é selo ou sinal verdadeiro. Preste muita atenção nisso aqui. O selo ou sinal ele é verdadeiro. A consumação aqui é com o efetivo prejuízo ou proveito que você vai tirar. Ou seja, aqui já é um crime material. Lembre-se que nós falamos do caput, que lá o crime ele é formal, ou seja, não exige prejuízo de ninguém. Aqui sim, aqui exige o prejuízo. Então, o crime aqui ele é material. Eu esqueci de falar, mas no inciso 1º, fazer o uso, aqui não cabe tentativa, beleza? Tentativa aqui não é possível, tentativa. Por quê? Ou você usa ou você não usa. Não tem como você ser punido aqui pela tentativa do uso. No inciso 3 do parágrafo 1º, o objeto jurídico ali é a fé pública, especialmente o quê? As marcas, que são o quê? Sinais que se fazem em coisas para reconhecê-las. Ou logotipos, que são conjunto de letras unidas em um único tipo, formando siglas ou palavras. Siglas são sinais convencionais ou outros símbolos, ou seja, sinais, símbolos de uma forma geral. Todos da administração pública, seja de qual esfera for. Aqui o crime ele é
formal também, então independe do prejuízo de alguém. Eu já falei que o uso ele não é passível de tentativa, porém, nas modalidades de falsificação, você criar, ou alteração, você alterar, é possível a tentativa sim. Para finalizar, vamos falar sobre confronto. Isso aqui causa muito problema porque o examinador do concurso ou da sua prova vai tentar te engabelar utilizando esses confrontos aqui. Então, por exemplo, se a falsificação de sinal empregado pelo poder público no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária, você não responderá por esse crime, você responderá pelo artigo 306 caput do Código Penal. Olha como é legal a nossa lei, ela nos ajuda bastante, ela nos ajuda a se confundir bastante. Outra coisa importante, se o sinal falsificado ele é usado por autoridade pública para fiscalização sanitária ou para autenticar ou encerrar determinados objetos ou comprovar o cumprimento de formalidade legal, você responderá pelo artigo 306 também, só que pelo parágrafo único desse artigo aqui do Código Penal. Olha que beleza! Para facilitar a sua vida, olha que legal. Por fim, a utilização dos símbolos nacionais, ou seja, bandeira, hino, armas, selo e cores nacionais, é disciplinada pela Lei 5.700 de 71. Não tem muita coisa que te interesse lá por enquanto, mas saiba isso. É bem legal saber desse detalhe. Mas isso aqui sim, isso aqui pode te confundir, essa paradinha aqui. Se bem que no edital eles não pediram essa lei, lógico. Seria muita sacanagem se eles utilizassem isso aqui. Mas eles podem colocar, às vezes, isso como sendo uma alternativa errada. E aí você sabendo que, por exemplo, para a fiscalização alfandegária o artigo é outro, você já elimina uma das opções erradas do seu concurso. Você está em dúvida entre A e B, a A está falando de fiscalização alfandegária, opa, você já anula ela e vai na B. Afinal, o concurso também é a arte de chutar bem. Então você consegue eliminar algumas questões e consegue chutar algumas e se dar bem nessa brincadeira aí, beleza? Então se ficou alguma dúvida, por gentileza, mande aí nos comentários. Um forte abraço e, é claro, não se esqueça de ir embora sem antes assistir os últimos vídeos. Estão aí do lado, aí, ó, só clicar que já vai lá direto, beleza? Hoje coloquei aqui minha querida figurinha aqui para cobrir a imagem do berço da minha filha que está ali atrás. Mas é isso aí. Nos vemos então no próximo vídeo. Até a próxima.